Neste mês de novembro foi sancionada pela Presidência da República a reforma trabalhista, um complexo conjunto de medidas que altera de forma considerável toda a estrutura ideológica da antiga consolidação das leis do trabalho, trazendo novas definições sobre férias, jornada de trabalho e outras questões. Ela é defendida por aqueles que argumentam que as mudanças ajudarão a colocar as contas públicas em ordem, a estimular a economia e a criar novos empregos. E é bastante criticada pelos que afirmam que elas poderão levar à perda de direitos de trabalhadores que eram assegurados pela lei anterior. A nova legislação trabalhista é pauta de inúmeras discussões e está longe de ser consenso, tanto para os juristas quanto para os empregados e empregadores. Por isso, fomos atrás do especialista Dr. Geraldo Magela Mello, que além de juiz trabalhista é mestre, doutor e professor em Direito do Trabalho. Pessoa ideal para nos esclarecer sobre os principais pontos e polêmicas dessa reforma. Bem-vindos ao programa Entre Linhas, hoje com o Dr. Geraldo, e vamos falar um pouquinho sobre direito do trabalho, principalmente pelo fato que estamos aí com a recente legislação, a chamada reforma trabalhista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço ao senhor pela excelente recepção, ocupando o tempo, mas é um assunto de repercussão nacional. Afinal de contas, estamos aí mexendo numa lei que já deveria ser mexida há muito tempo, né? Tem alguns prós e contras, como toda mudança, né? Uma mudança muito grande. A CLT foi mudada em mais de 100 artigos, são pelo menos 200 novas disposições e realmente estamos num novo cenário jurídico trabalhista, com muita mudança, com muita alteração. Mas antes de entrarmos aí nas mudanças propriamente ditas, nós precisamos falar da base, de onde vem a justiça trabalhista, também do senhor. O senhor que é juiz e professor. O senhor dá aula de quê? Eu dou aula de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho aqui na faculdade, na FEM, em Sete Lagoas, e também na PUC, Minas, e sou doutor em Direito pela UFMG e sou juiz aqui em Sete Lagoas há 10 anos. Então, ninguém melhor para falar sobre o tema que o senhor. Mas por que a Justiça do Trabalho? Antes eu já fui auditor da Previdência, já fui auditor da Receita Federal, depois para passar na magistratura. A minha ideia, eu sempre gostei muito de estar próximo das pessoas mais carentes, mais humildes e de procurar solucionar com maior rapidez e efetividade os problemas das pessoas. E nada melhor do que a Justiça do Trabalho, que tem um público extremamente, digamos, vulnerável, pobre efetivamente, e que precisa realmente de uma atenção especial do Poder Judiciário, de uma celeridade no andamento da solução dos problemas, porque na maioria das vezes estão buscando salário, e salário é alimento, né? Manutenção da família, e eu gosto de estar nessa questão mais efetiva, mais célere, mais pronto para atender as pessoas. Por isso, eu acho que realmente o meu perfil se encaixa muito mais na Justiça do Trabalho. O senhor falou o senhor trouxe aí uma puxada social na função de organizar, de dar equidade, de dar um balanço nas relações empregador e empregado. A Justiça do Trabalho, ela é protecionista? Eu não diria que a Justiça do Trabalho é protecionista. Eu digo que o direito do trabalho é protecionista. Ele parte de uma perspectiva fática de que o empregado não tem o mesmo poder na relação contratual que o empregador, né? Então, por isso, a própria lei, o direito material do trabalho, protege o trabalhador e foi o primeiro a se preocupar historicamente com a vulnerabilidade, né? Hoje o direito civil se preocupa, o direito consumidor, inspirado no direito do trabalho, percebeu que também o consumidor não tem a mesma força do que o comerciante. Por isso, esses direitos, quando percebe essa vulnerabilidade, como tem o trabalhador que depende financeiramente do seu empregador, traz proteções para o empregado. Mas a Justiça do Trabalho não. A Justiça do Trabalho aplica a legislação, o direito material e o direito processual, ele trata as partes de forma igual, vige o princípio do devido processo legal. No processo, as partes são tratadas de forma isonômica. O que há é o direito do trabalho estabelecer certas proteções para o empregado, considerando que ele é mais fraco. Por exemplo, obriga o empregador a controlar a jornada do trabalhador. Então, quem tem que provar que o trabalhador não fez hora extra é o empregador, que tem o dever de controlar
a jornada desse trabalhador. Por isso não é a justiça do trabalho que é protecionista, é o direito do trabalho, considerando a realidade fática de que o trabalhador não tem o mesmo poderio econômico que o empregador, ele traz proteções para tentar igualar essas partes, né? A ideia de tratar desigualmente quem é desigual. Isso que é o princípio da isonomia, buscado hoje pelo direito constitucional e que o direito do trabalho já há anos apercebeu-se disso e trata realmente o pobre, o hipossuficiente trabalhador brasileiro, que é extremamente pobre, né, extremamente mal remunerado, comparado com as remunerações principalmente dos países de primeiro mundo, percebeu e traz essas proteções jurídicas. Não existe um risco de dar uma vantagem exagerada para o empregado, porque é uma linha tênue entre equiparar a força, se presume que ele é mais fraco, né, pela lógica, porque ele já está em condição de inferioridade, ele obedece ao patrão, tem que cumprir obrigações, onde o senhor mesmo falou que às vezes é o próprio patrão, ou na grande maioria das vezes, que controla a jornada de trabalho, muitas vezes tenta ludibriar a justiça, por meio de artifícios fraudulentos, mas quando chega aqui com essa presunção, às vezes não ocorre o risco de uma injustiça. Processo, a gente busca sempre uma verdade real, mas é uma coisa quase inatingível. Isso não é um problema só da justiça do trabalho, todos os ramos do judiciário convivem com isso, porque a verdade, talvez só Deus saiba, né? A verdade concreta é muito difícil de trazer para o processo. Então a gente lida com as provas produzidas nos autos. O risco de injustiça sempre vai haver em qualquer ramo do Poder Judiciário. Tanto aqui, quanto na justiça comum, quanto na justiça criminal, sempre vai haver esse risco de injustiça. O que nós buscamos é dar às partes a possibilidade deles produzirem o maior número de provas possíveis. Então, tanto o empregado quanto o empregador tem meios de produzir provas, seja por testemunhas, seja por documentos, e não tem essa história de que sempre o trabalhador sai ganhando. Não é? O grande problema é que nós estamos no país da ilegalidade. As pessoas não seguem as normas legais. Então é um descumprimento reiterado de legislação trabalhista. Né? Aqui em Sete Lagoas, por exemplo, nós temos o histórico de não pagamento das horas extras. É um histórico muito difícil de tentar resolver isso aqui. E realmente você acaba que grande parte do comércio pratica hora extra, não efetiva o pagamento e acaba redundando no Poder Judiciário solucionar essas contendas. E o Poder Judiciário está aí para isso. Quando há o descumprimento, estabelecer a obrigação de tanto o empregador cumprir a norma, quanto o empregado que for faltoso, eventualmente praticou uma conduta faltosa, receber uma justa causa ou uma punição. Então, dizer que o empregado sempre sai ganhando, isso é um erro crasso, há muitas sentenças improcedentes e hoje nós temos mecanismos processuais muito severos em relação a eventual reclamante, empregado que esteja agindo de má fé, ou em relação à empresa também, que produz documentos não condizentes com a verdade, documentos que possam ser fraudulentos. Essa empresa, tanto a empresa quanto o empregado, podem ser punidos processualmente. Assim como quase tudo no Brasil que há de errado, o senhor falou também na Justiça do Trabalho, nós temos um grande problema cultural. A cultura de se dar um jeitinho, de fazer coisas para se tirar vantagem. O senhor não acha que esse problema cultural vem melhorando com o passar dos anos? As pessoas estão menos metidas à esperta? Eu ouso discordar, eu não acho não. Infelizmente, nós temos a cultura do jeitinho no Brasil, que é muito difícil de se lidar, né? É o de não dar o troco correto, é de não pagar a hora extra do empregado correta, é de não pagar as verbas rescisórias no prazo que a lei determina, o salário por fora, que é um outro problema grave que nós temos, que na verdade implica também não só ofensa ao direito do trabalho, mas sonegação fiscal, e é uma prática recorrente, né? É muito comum, principalmente no meio rural, o trabalhador rural, um salário mínimo registrado na carteira e mais um por fora, e esse é um problema, né? Sete Lagoas abrange Paraupeba, por exemplo, que tem muito trabalhador rural, e sempre é recorrente essa história do salário por fora,
que não é só descumprimento de direito de trabalho, é gravíssimo porque descumpre o direito de trabalho, um direito fundamental daquele trabalhador, mas também é um crime de sonegação fiscal que é reiteradamente observado. Por que o senhor acha que tem essa continuidade nesses atos? O senhor acha que o empregador ele acha que é mais barato correr o risco do que pagar todos os tributos e todas as verbas trabalhistas? Com certeza. Infelizmente, nós temos no Brasil um déficit de fiscalização, né? Eu já fui auditor fiscal e sei muito bem que o volume de auditores fiscais é muito aquém do necessário. Então, nós temos em Sete Lagoas, a gerência do Ministério do Trabalho de Sete Lagoas abrange uma região muito grande e os auditores fiscais não conseguem fiscalizar todas as empresas. Então, tem essa falsa sensação dos empregadores de que talvez seja melhor correr o risco, não é? E como os juros, infelizmente, na Justiça do Trabalho é muito baixo, 1% ao mês, então muitos empregadores, infelizmente, têm essa sensação de que descumprir é melhor, porque nem todo mundo vai ajuizar a ação, e o que não ajuizar a ação, e o que ajuizar a ação, se pagam juros muito aquém dos juros praticados pelos bancos, que é muito mais alto. Esse é um problema que temos que lidar e o país devia acordar para isso, de que deveríamos prevenir os conflitos, né? Ter um número de auditores fiscais maior para que seja o problema curado na fonte, não é? Para que o problema lá na empresa já seja estancado, esse problema do salário por fora, das horas extras não pagas, para que não venha desaguar em um número tão grande de processos como ocorre aqui em Sete Lagoas. Quais são as principais causas de litígio que o senhor tem aqui? Bom, eu fiquei 1 ano afastado agora por doutorado e Sete Lagoas tem grandes empresas, então o volume maior com certeza é a Ambev e Iveco, mas as siderúrgicas têm um volume de processo muito grande e infelizmente desde que eu estou aqui, tem 10 anos, que a história é a mesma, que o setor siderúrgico está em crise, está em crise, está em crise, e várias delas não estão pagando verbas rescisórias, verbas básicas, não é só hora extra, verba é a dispensa, é o aviso prévio, é o FGTS desses trabalhadores, não vem sendo pago por diversas siderúrgicas, infelizmente. Então, nosso maior volume hoje, com certeza, é Iveco, Ambev e as siderúrgicas. Então, pelo óbvio, pelas verbas explícitas que são de direito do trabalhador, são os principais motivos de reclamação. Em Sete Lagoas não era. Em Sete Lagoas quase não se tinha muito processos das empresas daqui de verbas rescisórias. Agora, nessa crise, eu realmente sou muito preocupado, porque o volume de processos de verbas rescisórias, que é o direito básico do trabalhador, não vem sendo pago. Então, está aumentando bastante, demasiadamente, o volume de processos por verbas de rescisão do contrato de trabalho desses trabalhadores em Sete Lagoas. Bom, já fizemos uma pincelada geral aí sobre o direito de trabalho, sobre a profissão do senhor. No segundo bloco nós vamos voltar falando aí sobre a reforma trabalhista e o que mudou na legislação. Não sai daí. De volta com o programa Entre Linhas, hoje especial sobre Justiça do Trabalho, Direito do Trabalho, com o doutor Geraldo. Doutor Geraldo, vamos falar de reforma trabalhista. O senhor é contra, a favor ou em termos a reforma trabalhista? Bom, a reforma trabalhista, ela realmente deu uma nova visão para o direito do trabalho brasileiro. Ela muda o foco completamente. Então, tem questões, né? Ela alterou mais de 100 artigos. Segundo a Volha Bonfim, por exemplo, ela diz que são 200 malefícios para o trabalhador em troca de 8 benefícios. Ela tem pontos relevantes e interessantes de ter trazido para o processo de trabalho, como a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, mas que já havia no Código de Processo Civil, era possível ser aplicado. Havia algumas anomalias na audiência trabalhista que agora foram consertados, mas o problema é que talvez a mão tenha ficado pesada demais. A mão do legislador realmente não estava favorável para o trabalhador.
Então, o trabalhador sai dessa reforma extremamente vulnerável em relação ao novo regramento do direito do trabalho. O direito do trabalho no Brasil deixa, a partir da nova reforma trabalhista, de ter um caráter protecionista e deixa muito em sobreaviso aos trabalhadores, distorce muito o regime do direito coletivo, que é dos direitos dos sindicatos. Então, os sindicatos passam a estar extremamente vulneráveis e talvez um possível fornecimento de retirada de direito dos trabalhadores. Então, a reforma é drástica, ela muda o foco do direito do trabalho do trabalhador para a empresa, talvez em diversos mecanismos. Privilegia o empregador e privilegia a atuação no processo de trabalho ao empregador. Então, nós temos um novo foco e ela tem pontos de impacto com a Constituição Federal. Então, a Constituição não foi alterada. Então, ao meu sentir, no atual momento, eu tenho dúvida se foi uma modernização trabalhista ou foi o caos trabalhista, né? Realmente, agora nós temos uma legislação que em diversos pontos ela contrasta com a Constituição Federal e nós vamos demorar vários anos aí para realmente ter uma cristalização da jurisprudência do que vai ser considerado como constitucional e o que não será possível de ser aplicado pela reforma trabalhista, em razão de talvez ter pontos de impacto com a Constituição e com diversas normas internacionais que o Brasil ratificou. Então, é uma reforma densa, profunda, que muda o foco, vai demandar muito dos advogados, vai demandar muito do jurídico das empresas, dos recursos humanos das empresas, para o estudo, porque realmente quem sabia direito do trabalho, quem sabia processo de trabalho, com a reforma já não sabe mais. O foco é o outro, então demanda estudo e muita cautela para todas as empresas e para todos os advogados. O senhor, enquanto julgador ou parte, talvez, não falo mais importante, mas uma das mais importantes de um processo, afinal de contas, a última decisão, pelo menos de primeira instância, é do senhor. O senhor acha que o judiciário, porque eu senti o senhor um pouco receoso, um pouco cauteloso, inclusive prevendo problemas de choque de jurisdição entre o direito do trabalho e o direito constitucional, antes mesmo de começar aí a se aplicar o direito. O senhor acha que o judiciário, principalmente os julgadores mais acostumados, mais acomodados à legislação antiga, está preparado para aplicar a nova legislação trabalhista? Sim, infelizmente, eu gostaria de dizer que a resposta fosse negativa, mas a resposta é positiva, não só dos julgadores, como dos advogados, das empresas, dos empregados. Positiva de que não estão prontos. Não estão prontos. E o grande problema, o governo prometeu uma medida provisória e até agora não saiu, para tentar equanimizar os pontos polêmicos dessa reforma, e os órgãos que deveriam ter regulamentados, por exemplo, Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, não é? Receita Federal, que já deveriam ter regulamentado o grande impacto que a reforma trouxe, né? Tivemos um prazo de vacatio legis, que é um período de tempo entre a publicação da norma e a vigência dela, e até agora nada se fez. Infelizmente, é a realidade brasileira. Até o momento, ninguém regulamentou, mesmo porque o impacto da reforma ainda é muito grande. Ela realmente muda o foco do direito do trabalho e ela é muito controvertida. Então, o atual momento é de extrema cautela, tanto para os julgadores quanto para a advocacia e para as empresas. Muito cuidado, porque não sabemos ainda efetivamente qual vai ser a interpretação final do Poder Judiciário, dos tribunais trabalhistas e especialmente do Supremo Tribunal Federal quanto aos impactos da reforma frente à Constituição Federal, pois se normativamente a Constituição Federal é que deve prevalecer, talvez eu temo que vários dispositivos dessa reforma não sejam acolhidos pelos tribunais. Então temos que ter cautela nesse primeiro momento. É uma reforma muito densa, que muda diversos aspectos do direito do trabalho e ela deve ser vista com cautela.
Nós temos aí a confissão do próprio Legislativo no que diz respeito ao cunho econômico dessas mudanças em razão da crise que nós estamos vivendo. Temos também uma pressa política que houve em aprovar essa reforma pelo cenário. Ano que vem é ano de eleição, o próprio presidente queria que tanto como essa como a previdenciária fosse aprovada às pressas. Em contrapartida, temos aí aqueles que defendem que essa pressa, apesar de favorecer a questão econômica, a facilitação aí de relações empregatícias, prejudicou muito os empregados. Quais são os pontos polêmicos dessas mudanças, pró e contra o empregado? Bom, pontos polêmicos temos vários nessa reforma, né? O principal talvez seja o negociado e o legislado. Hoje está autorizado pela reforma que o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal ou os sindicatos trabalhadores e uma empresa negociem condições de trabalho piores do que o que a lei prevê. Então, hoje está autorizado, por exemplo, de que um adicional noturno seja reduzido, ou, e isso é polêmico, tudo isso é polêmico, que uma convenção coletiva reduza o percentual de insalubridade que os trabalhadores estariam sujeitos. Por exemplo, quem trabalha com doenças oncológicas, né? O pessoal que trabalha com câncer, hoje eles recebem 40% de adicional de insalubridade. A reforma autoriza que numa negociação coletiva haja redução desse percentual para os trabalhadores, não é? Autoriza-se o 12 por 36, a jornada 12 por 36, que era uma exceção para todos os trabalhadores, sem acordo ou convenção coletiva, o que impacta na Constituição Federal. Autoriza o trabalho de gestante no ambiente salubre, muito controverso, porque tem o risco, não é, a proteção aí do nascituro, da criança, tem o risco para a saúde desse bebê, e a reforma não atentou para isso e autorizou o trabalho da gestante em ambiente salubre. Temos a possibilidade grande de diversas hipóteses de não pagamento de horas extras. É quase o fim da hora extra, porque se autoriza por acordo, por convenção, por acordo individual, banaliza o sistema hoje, que era restrito antes, né? Hoje já está vigendo a reforma. Antes, que era de proteção constitucional da jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Agora a reforma, o que eu tenho dito é que ela banaliza o sistema de compensação. Autoriza-se de todas as formas compensar, ou seja, praticamente pega a Constituição Federal e diz que não mais se paga hora extra no Brasil. Um direito que não foi revogado, que está na Constituição Federal e é realmente banalizado pela reforma trabalhista. E o acesso ao Poder Judiciário foi bastante dificultado, né? Agora, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, que é aquele pobre no sentido legal, tem a possibilidade de ser condenado a pagar as despesas processuais, é condenado a pagar custas. Então, o que a Constituição Federal garantiu, que é o acesso ao Poder Judiciário a quem não tenha condições de subsistência, agora foi bastante dificultado, e isso vamos ter grandes polêmicas no Judiciário pelos próximos anos, da validade dessas diversas alterações na legislação. Essa questão, vou voltar com o senhor nas outras questões, mas o senhor tocou num ponto que diz respeito aí a onerosidade ao trabalhador ao acesso à justiça. Isso talvez não tenha sido resultado dos pedidos excessivos pela falta de responsabilidade do pagamento de sucumbência, porque o senhor, como juiz, o senhor vê que às vezes se pede demais para fazer um acordo, não pelo trabalhador, talvez até pelo próprio advogado, que induz a ser feito dessa forma, aumenta-se muitos pedidos para forçar um acordo superior, até mesmo para mudar o rito. Né? O senhor não acha que isso talvez tenha sido culpa dos próprios representantes dos empregados que exageravam demais nos pedidos e não tinham nenhuma responsabilidade quanto a isso? Bom, eu atuo em Sete Lagoas há 10 anos e eu até falo isso em conversas até com a OAB. Eu acho que a advocacia de Sete Lagoas é muito boa, é uma advocacia muito correta. Então, a grande maioria dos advogados aqui, eu não noto esse exagero na atuação. O problema no Brasil, e não só no Brasil, não como outros países do mundo,
é que os justos pagarão pelos pecadores. Então, um ou outro que às vezes destoa da grande maioria dos advogados que atuam corretamente, acabam aparecendo muito mais. Então, quando aparece alguém que realmente destoa do padrão da legalidade, do padrão da boa-fé, ele aparenta muito mais do que o que está todo mundo atuando corretamente todo dia. Então, o correto, ele não aparece tanto. E o incorreto aparece muito mais. E aí temos uma legislação extremamente pesada no acesso ao judiciário, punindo muitas das vezes a quem procura o Poder Judiciário, ao invés de facilitar o acesso ao Poder Judiciário. Então, com essa ideia, infelizmente, que a fama de que talvez a advocacia ou o Poder Judiciário seja muito protetivo ou a advocacia muito exagerada. Eu não acho isso realidade. Equívocos somos seres humanos, em qualquer área do direito e da sociedade tem os pontos de desencontro, então tem pessoas que nem sempre agem dentro do padrão da legalidade, mas não é a regra. A regra é a atuação correta, é a atuação muito amparada na boa-fé, principalmente aqui em Sete Lagoas. Eu estou aqui há 10 anos e com raríssimas exceções, eu não noto esse exagero na atuação. Tanto que a grande distribuição aqui é no rito sumaríssimo, ou seja, demandas até 40 salários mínimos, o que prova que não há um exagero demasiado dos advogados, principalmente dos empregados. Da sucumbência. A sucumbência, para o pessoal de casa que entenda, são aquele percentual devido daquelas verbas que foram pedidas e que não foram ganhas. Né? Não é isso? Às vezes, tratando aí do direito do trabalho, se pede X e se ganha Y, aquela diferença se paga um percentual de sucumbência ao outro advogado. Isso. O senhor acha que isso é injusto ao trabalhador? Porque ele está pedindo além. Se o juiz condena e fala que ele pediu além, e se ele ganha, ele corre o risco de ganhar injustamente. Eu não considero totalmente justo, eu ainda estou refletindo muito sobre isso, né? É uma questão que eu vou julgar agora, então eu estou refletindo muito sobre isso, mas a lei do juizado especial, que é inspirada na CLT, o juizado especial também não tem honorário de sucumbência, pelo menos na primeira instância, só se a pessoa recorrer. Não é? Talvez a mão do legislador deveria ter feito analogia e ter aplicado da mesma forma. Né? Na primeira instância, não tivesse os honorários sucumbenciais. Mas a lei optou por determinar o pagamento de honorários sucumbenciais daquele que perde a parte contrária. Então, quase 80% ou 90% das demandas são julgadas parcialmente procedentes. Então, o que vai acontecer agora? Vai ter honorários sucumbenciais do empregado para o advogado da empresa e da empresa para o advogado do trabalhador. Então, e a lei diz expressamente que não se compensa, não é? Então, hoje a lei trouxe a hipótese de talvez vários trabalhadores saírem devendo do processo. Então, eles vão entrar de início sem pagar, mas podem sair devendo do processo e, em algumas hipóteses, terão que pagar custas, terão que pagar despesas processuais, ainda que forem beneficiários da justiça gratuita. Ou seja, ainda que sendo pobre no sentido legal, terão que arcar com despesas processuais que, teoricamente, a Constituição Federal e a ideia de vanguarda do processo, de um processo de acesso como um processo como direito fundamental, a reforma parece que não entra, que realmente não observou esse parâmetro constitucional. Então vamos ter essa discussão séria, profunda e que vai demandar tempo até o judiciário pacificar. Uma das discussões. Uma das inúmeras discussões. Nós vamos voltar aí por último bloco, mais algumas dessas discussões, porque o assunto realmente é bastante profundo. O doutor falou que tem no mínimo 100 artigos. Nós temos aí mais um bloco só, não sai daí. Doutor Geraldo, não podemos discutir os 100 artigos, né? Mas vamos pegar aí essas partes de maiores relevâncias. E uma delas, se não for a maior,
está entre as 3 mais, onde você lê aí sobre a reforma, fala sobre os acordos coletivos. Tanto para quem defende, que diz que deu maior autonomia para as relações trabalhistas, quanto para quem é contra, que fala que tirou toda a força e toda a proteção aí do trabalhador e transferiu para a esfera negocial dos sindicatos, né? O que passou a ser possível negociar mediante acordo coletivo que antes não era? Bom, essa reforma ela é realmente densa, porque ela retira a principal fonte de custeio dos sindicatos, que é a contribuição sindical obrigatória. Ela não retira, né? Ela torna facultativa a contribuição sindical e, infelizmente, dinheiro é poder. Então, o meu temor hoje é como um sindicato atuar sem dinheiro. Então, para um sindicato pagar um carro de som para colocar na porta da empresa, para o sindicato lutar por melhorias de condições dos trabalhadores, ele precisa ter dinheiro, principalmente para organizar a assembleia, para divulgar. Agora, estamos numa sociedade extremamente individualista. Cada vez mais as pessoas não têm esse sentimento coletivo, né? Então, o meu temor é que os sindicatos sejam esvaziados, não é? Porque sem a principal fonte de custeio, esses sindicatos, que sindicato vai atuar? Não é, por exemplo, se não houver previsão de pagamento numa norma de quem vai pagar o dirigente sindical, então o trabalhador vai ser dirigente sindical e quem vai pagar a remuneração dele? Quem vai querer ser dirigente sindical? Esse é o grande problema, talvez, da reforma, né? Não estipulou uma forma de custeio. Agora, era um problema de que a contribuição sindical ser obrigatória? Vejo como um problema, mas não se alterou a Constituição para tornar liberdade sindical. Ou seja, eu poder me filiar ao sindicato que eu quisesse, como é em vários países do mundo. Isso não foi alterado. Então, continua, eu só posso filiar ao sindicato da minha categoria. Então, se eu sou metalúrgico, eu só posso filiar aos sindicatos metalúrgicos. E o sindicato ele sempre representou no Brasil toda a categoria. Então, hoje está aberta, como digamos aqui no interior não, está aberta a porteira para que haja redução de direitos dos trabalhadores via acordo ou convenção coletiva, expressamente autorizado via acordo ou convenção. Para um sindicato que, meu temor, quase não vai ter filiados, então teremos assembleias com 9, 10 pessoas, retirando direito de 10, 12 mil trabalhadores. Esse é o grande temor que eu tenho em relação ao negociado versus o legislado. Tomara que eu esteja errado, tomara que os sindicatos se fortaleçam e busquem melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Mas eu realmente, nesse momento, eu não tenho grandes expectativas com relação ao direito coletivo na reforma. Em resumo, o que o senhor disse é que se retirou o poder pecuniário dos sindicatos, o poder de autonomia financeira, e aumentou a capacidade de decisão em torno da matéria trabalhista. Antes, sempre se entendeu no direito do trabalho que a negociação coletiva era para buscar melhores condições de trabalho para o trabalhador. Ou seja, os direitos mínimos que a CLT, né, que dizem, inclusive vários doutrinadores falam isso, é o maior sistema de distribuição de renda mínima do Brasil, então não é o Bolsa Família, sempre foi a CLT, desde 43, com mais de 70 anos, distribuindo riqueza. A relação trabalho é uma forma de distribuição de riqueza. Então, sempre se buscou melhores condições. Então, a Constituição e a CLT estabeleciam o mínimo. O aviso prévio mínimo, o salário mínimo, o 13º valor mínimo, as férias mínimas de 30 dias. Tudo o mais poderia ser melhorado via convenção ou acordo coletivo. Por exemplo, poderíamos estabelecer que férias seria 30 dias úteis, né? Pela Constituição são dias corridos. Agora, pode-se buscar melhores condições? Pode. Mas a CLT hoje autoriza expressamente piorar a condição dos trabalhadores, para aquém do mínimo estabelecido na CLT. Esse é o grande pano de receio de vários estudiosos do direito do trabalho, né? Quem se preocupa com o direito do trabalho, quem se preocupa de notar
que o trabalhador é vulnerável na maioria dos casos. Existem exceções de trabalhadores, teoricamente, que possuem um rendimento muito alto, mas não é a realidade. A realidade do povo brasileiro é um povo extremamente pobre, extremamente mal remunerado, né? A grande maioria ganha salário mínimo ou pouco mais do que isso, e com um povo muito analfabeto ou alfabetizado funcional, que não tem conhecimento dos seus direitos. E o pior, não tem conhecimento de luta de classe. Não é? Nós não temos esse sentimento de luta de classe forte no seio dos trabalhadores brasileiros. E mesmo porque os trabalhadores brasileiros aqui se podem demitir por qualquer coisa. Não há uma proteção da dispensa. Então no Brasil é muito fácil demitir. Então esses trabalhadores têm muito receio da filiação ao sindicato, até mesmo por o receio de uma demissão em face no empregador. Então, o grande receio, principalmente dos estudiosos hoje do direito do trabalho, é que passemos a estar numa república da desproteção jurídica do trabalho humano, né? Então, a CLT ela muda realmente o foco. Hoje, ela traz diversos dispositivos que abrem a possibilidade de retirada de direitos via negociação coletiva e várias retiradas de direitos por negociação individual, presumindo que possa haver uma negociação individual do trabalhador com o empregador. Né? Na grande maioria das vezes, essa negociação, para quem ganha salário mínimo ou pouco mais que isso, que tem uma alfabetização muito deficitária, essa negociação é bastante precária, né? Venhamos e convenhamos. Você dizer que um trabalhador de banco tem poder de negociação com o banco, quase você beirar a ilusão. Não é? Quem negocia com o banco é quase ilusório. Né? O poder financeiro dessa modalidade de empregador é muito grande. Não é? Basicamente, ou aceita, ou temos uma lista de currículos aqui de pessoas que querem entrar na empresa. Né? Tem doutrinadores que dizem: hoje a situação no Brasil está tão calamitosa que se você escrever uma placa, admite-se trabalhador escravo, vai aparecer gente. Não é? Porque o desemprego é tão vasto. Então, o que muitos doutrinadores estão criticando é que estamos num momento de penúria da população brasileira e temos uma retirada de proteção jurídica muito grande. Há pontos que eram necessários, A férias agora talvez facilita, né? Pode se dividir em 3 vezes, com no mínimo 14 dias. A férias mudou isso. Hoje antes era só 2 períodos, agora se autoriza a dividir em até 3 períodos, sendo que nenhum deles com menos de 14 dias. E a férias melhorou no seguinte sentido: não vai poder começar antes do final de semana ou do feriado. Isso é um dos poucos benefícios que o trabalhador passa a ganhar com as férias. Quem optar por esse fracionamento? Esse critério é do empregador. O empregador é que determina quando vai ser concedida as férias. Né? Se fracionado ou não, é o empregador também? É o empregador. É o empregador. O que continua é aquela modalidade muito comum de se dizer, a venda dos 10 dias, né? Que não é, na verdade, dos 10 dias, é se o trabalhador tiver direito a 10 dias, porque se ele faltar no período aquisitivo, ele vai ter menos dias de férias. Mas se ele tiver direito a 10 dias, que a grande maioria tem, ele pode requerer no final de quando ele vai completar 12 meses na empresa, requerer que quando o empregador for conceder ele a férias, aquele empregador adquira dele os 10 dias. E aí ele teria 20 dias de férias, né, para fruir, ou seja, para gozar 20 dias de férias, mas aí ele vai ter que ter um período, tem que ser no mínimo 14 dias. Essa reforma ela não é de agora, ela começou com a lei da terceirização. O senhor poderia nos explicar o que diz respeito hoje e o que é possível quanto à terceirização? A terceirização na reforma, ela literalmente liberou o geral. A reforma liberou a terceirização para todas e quaisquer atividades. Então hoje a atividade principal da empresa pode ser terceirizada. Não é? Se isso vai ser considerado
constitucional ou não, só o futuro vai dizer. Mas hoje, por exemplo, um professor de uma universidade pode ser terceirizado, um farmacêutico de uma farmácia pode ser terceirizado. Então, um empregado do McDonald's que faz o hambúrguer pode ser terceirizado. Ela realmente liberou o geral. A única, talvez, vantagem é que nem é tão vantagem assim, porque a súmula do TST já dizia que o tomador de serviço, ou por exemplo, se uma universidade terceirizou o serviço de professor, essa universidade responde subsidiariamente. O que quer dizer isso? Primeiro cobramos da empresa que formalmente é meu empregador. E só se ela não pagar os meus direitos é que eu vou cobrar daquela empresa que era o tomador de serviço. Nesse meu exemplo, da universidade. Não é? Isso já estava na súmula do TST e agora vem expressamente para a lei. Tá? Então a lei traz a responsabilidade subsidiária, mas cria a possibilidade de uma terceirização irrestrita, incondicionada e o que pode ainda mais achatar o salário dos trabalhadores. Para finalizarmos essa conversa, vamos lá no pezinho da cadeia trabalhista. E é um dos assuntos também que causa muita preocupação, que é a aposentadoria. Muita gente estava para se aposentar agora, ou está para se aposentar em um curto período de tempo. Como fica a situação dessas pessoas e o que mudou no que diz respeito à aposentadoria com a reforma trabalhista? Bom, a reforma não alterou a lei de custeio, alterou a lei de custeio no seguinte sentido. Ela permite que haja pagamentos ao empregado que não serão considerados remuneração e não computarão para fins de aposentadoria. Ou seja, se a empresa te pagar prêmios ou abonos, a empresa vai poder te pagar isso e não vai fazer incidir contribuição previdenciária, o que é muito comum chamado INSS, né? O INSS é a autarquia, mas popularmente o tributo é chamado de INSS. E aí, qual que é o prejuízo para o empregado tem disso? Ele, de início, ele acha que ele está ganhando mais, mas, na verdade, na aposentadoria, isso vai impactar, porque você não vai levar esse valor para a sua aposentadoria. Então, esse valor que estiver sendo pago a título de abonos e de prêmios, não computarão na base de cálculo da aposentadoria do trabalhador. Agora, para fins de tempo, de contribuição, isso ainda não veio na reforma trabalhista. A reforma previdenciária ainda está parada no Congresso e ela não foi alterada. O que alterou, basicamente, é a repercussão de que o salário, tudo que era remuneração, integrava para o cálculo do INSS para fins de aposentadoria do trabalhador. Hoje, a porteira está aberta para pagamentos de prêmios e abonos sem repercussão na aposentadoria do trabalhador. Então, um trabalhador que receba mensalmente um abono de R$2.000 e o salário mínimo como salário base, ele vai aposentar com o salário mínimo dele. E esse abono dele, ele vai aposentar, deixa de receber o abono, porque ele vai estar aposentado e deixa de ser empregado, né? E ele vai receber apenas o salário mínimo do INSS. Então, a longo prazo, a aposentadoria do trabalhador é prejudicada nesse sentido. Ela não vai agregar esses valores que eram tidos como adicionais e agregados à remuneração. Fora o suposto rombo que o governo alega, né? O governo vai aumentar ele ainda mais, porque o governo expressamente autoriza o não pagamento da Previdência Social sobre essas verbas. Então, a tendência é aumentar ainda mais o suposto rombo que a Previdência Social teria, que o governo tanto alardeia, né, para fazer a reforma, ele mesmo se contradiz, né, quando ele autoriza o não pagamento da contribuição previdenciária sobre essas verbas. Então hoje, em novembro de 2017, ainda não se atingiu a questão da reforma previdenciária. Quanto ao tempo para se aposentar, não, isso ainda não. Isso ainda fica pendente a ser resolvido. Isso está no Congresso Nacional e há bastante discussão, bastante... Os auditores fiscais da Previdência Social são contra e apontam a estudos sérios dizendo que a Previdência Social brasileira ela não é deficitária. E hoje se diz que o governo atual não tem mais o quórum necessário para aprovar uma emenda constitucional nesse sentido. Vamos aguardar, né? Ainda
sequer passou na Câmara dos Deputados. Pauta para a próxima entrevista. Tá bom. Doutor Geraldo, gostaria de agradecer ao senhor por nos receber e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado a vocês, uma boa tarde e tenhamos esperança, né, de dias melhores. Vejo vocês aí no próximo programa. Até semana que vem. Tchau.